gente, tudo bem? Então, esse é o terceiro, acho que é o terceiro episódio do Diário do Intercâmbio e eu vou falar sobre o visto. Bom, eu fiz meu visto faz umas 2 semanas no Rio de Janeiro e eu já recebi na quarta-feira, hoje é sábado, e eu vou falar um pouquinho de como é fazer o visto e todo o processo. Então, tem vários tipos de visto e você precisa de documentos diferentes para cada tipo. Por exemplo, tem o visto de turista, tem visto de trabalho, visto de estudante e eu acho que tem visto de moradia também. E no caso do visto de estudante, você precisa de um documento chamado I-20, que é muito importante, e precisa da declaração da escola que você está matriculada e outros documentos que a sua agência vai te fornecer, mas precisa ser os documentos originais e você precisa ir com o responsável se você for menor de idade, que ele vai te acompanhar em tudo. Você precisa de 2 dias para fazer, um dia no CASV e no outro dia no consulado, então vamos começar. Primeiro dia é o dia do CASV, que você vai entrar lá no site, vai marcar o seu agendamento e aí você chega pelo menos 15 minutos antes do seu horário e na verdade você vai em uma bancada, assim, num guichê, onde você vai entregar os documentos, eles vão ver se tá tudo ok e você vai fazer a impressão dos seus dedos, desses 4, e depois dos dedões, dos dedos polegares. Aí você vai tirar a foto, que é a pior parte. Você tem que pôr o cabelo atrás da orelha e não pode dar risada. E outra coisa, não pode muito maquiada, porque senão muda muito a pessoa e tal, então. E você tem que entrar com os eletrônicos todos desligados. É bem sujo esse dia, você nem fala nada. E aí tem a parte do consulado, que é o pior dia. Bom, no consulado, você chega no consulado, aí tem várias filas. A fila para quem marcou para 8 horas, 8h15, 8h30, 8h45, 9 horas, de 15 em 15 minutos vai formando filas. Aí quando dá o horário, a fila daquele horário entra e aí você vai, tipo num raio-x, você tem que passar sua bolsa no raio-x, você tem que passar pelo detector de metais e não pode entrar com o celular, nem desligado. Então lá fora tem algumas empresas que guardam seu celular por R$ 5 e depois que você sai, você pega ele de novo, mas super seguro, assim. Quando eu fui fazer visto de turista, e agora também meus pais deixaram o celular, mas eu nem levei, assim, porque tem que pagar R$ 5 e é meio chatinho mesmo levar a bolsa, tem que ficar passando no raio-x e tem bastante fila. Se não tiver, igual eu, você passa direto e vai bem mais rápido. E tá, aí você vai numa bancada onde você vai dar os documentos obrigatórios, né? E eles vão conferir. E seu documento vai ficar lá e você vai sentar numa sala de espera. Aí você tá lá na sala e eles vão chamar o seu nome quando eles já tiverem terminado de conferir o seu passaporte, seus documentos. Aí você pega o seu passaporte com os documentos e vai numa outra fila, que é a fila para entrevista. Bom, tem entrevista em inglês e em português. Eu fui na entrevista em inglês e, assim, com certeza se você for fazer intercâmbio, estudar lá, vai ser em inglês sua entrevista, a não ser que você vai estudar em português, ou se você for fazer um curso de idiomas lá, e você tá super básico no inglês, às vezes você pode ir no português, mas eu fui no inglês e eu tava super nervosa, assim, porque eu fui em um guichê que tinha uma mulher lá e o visto dela foi negado. E eu falei, meu Deus, eu não quero fazer entrevista com esse cara, ele vai negar meu visto também. Mas aí eu fui, ele fez perguntas bem básicas, assim, pra mim. Ele perguntou qual era a minha escola no Brasil, quanto tempo eu ia ficar lá, por que eu escolhi o estado que eu escolhi, né? E acho que porque eu queria fazer intercâmbio. E aí, como minha mãe tem que ir junto, porque eu sou menor de idade,
Ele perguntou pra minha mãe sobre o trabalho da minha mãe, o trabalho do meu pai, sobre a renda familiar e essas coisas. Então, mas aí pra minha mãe ele perguntou em português, porque ele falava português também. E eu acho que é isso. E aí ele anota um monte de coisa, tipo, ele fica em silêncio anotando no computador e fica aquele silêncio, parece que você não vai conseguir o visto, mas na hora ele já disse se você consegue ou não. E aí ele foi super legal, daí eu consegui o visto e esse passaporte fica lá. Aí depois, porque eles vão dar o visto e depois eles mandam pra sua casa o passaporte. Demora em média 5 a 10 dias. No meu caso demorou 8 dias. 8 dias. E deixa eu ver. Ah, tem os documentos obrigatórios, mas tipo assim, se você for lá na entrevista e o cara meio que, sabe, fica meio indeciso se ele dá o visto pra você ou não, ele pode pedir outros documentos. Então é bom você ter todo tipo de documento ali com você sobre o seu intercâmbio e tal, porque se ele pedir, se ele ficar em dúvida, tipo, vou ver se ela tem esse documento e você não tem, às vezes ele, sabe, às vezes ele não dá o visto, mas é muito difícil não dar o visto de intercambista. Principalmente se você já começou a pagar o intercâmbio, sabe? E eles sabem que se o inglês não estiver bom, você vai lá pra aprender. Então não precisa se desesperar em ter entrevista em inglês. Eu falei tudo errado, porque eu fiquei muito nervosa. E então assim, é bem sossegado. É só você não esquecer os documentos, põe tudo numa pastinha e leva tudo, e leva o original também. E porque é super sossegado. E agora eu vou mostrar como que é o visto no passaporte. Então, primeiro aqui, eles colam isso aqui, ó. Que eu não tinha quando eu fui fazer o visto turista, só agora que colaram no caso, né? No primeiro dia. E aí quando você vai no consulado, eles leem esse código de barra, ó. E aí o visto é esse aqui, ó. Eu não sei se vai focar. Mas enfim, tem a foto aqui. E aí tá escrito só, assim, o nome, a validade, os documentos e a diferença, porque ó, o visto, esse aqui é o visto estudante, esse aqui é o de turista, então ó, tá vendo, né? É igual. A única coisa que aqui tá escrito o nome da minha escola e o tipo do visto, só isso que é a diferença. Então, mas tipo, não tem nada demais, achei que ia ser uma coisa super diferente, pai de estudante, mas é a mesma coisa. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei tudo. Se não falei, comentem aqui. Gente, eu podem ver que eu respondo todos os comentários. Só que tem alguns que eu não consigo responder. Eu curto. Quando eu curto o comentário porque eu não consegui responder. Mas acho que eu vou fazer um vídeo de perguntinhas depois. E aí eu respondo essas perguntas. Então é isso. Um beijo.